Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem vos fala é da Ferrari. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um indicador muito importante, que na análise técnica ele é fundamental, que são as famosas retrações de Fibonacci. Você provavelmente já ouviu falar nessa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que você utiliza de forma correta e como que ela é importantíssima para você conseguir analisar dentro de uma tendência, ok? Vamos supor que um ativo está numa tendência altista ou baixista. Essa ferramenta te permite um parâmetro para uma possível nova entrada, uma possível reversão de tendência, um possível descanso para poder voltar a subir. Eu gravei esse vídeo em duas etapas. Primeira etapa, eu gravei em janeiro de 2024. Hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 23 de fevereiro. Eu quero mostrar para vocês como que é importante nós analisarmos, sabermos analisar o gráfico, nós sabermos o momento certo de comprar e de vender uma ação. Eu já mostrei para vocês aqui nesse canal alguns indicadores, né? Um alto estocástico lento, é um super indicador que eu gosto demais de utilizar. Ele tem um parâmetro muito importante. E aí você alinha com outros indicadores, você consegue ter uma previsão melhor aí no nosso mercado, beleza? Pessoal, aqui em Fibonacci, basicamente, Fibonacci você tem ali algumas ações que são importantes. Eu vou mostrar agora na tela a primeira parte que eu gravei. Você quer ver quando um ativo, possíveis zonas de reversão, possíveis zonas de descanso, possíveis zonas de pullback, né? Ele tende a recuar, tende a respirar para poder para novas altas, ou quando você quer ver uma correção de mercado, né? Você tem aí as retrações de Fibonacci, que aqui no gráfico, seja as plataformas bem parecidas, tá? Aqui você tem ó, preço Fibonacci, você consegue ver a retração. Como que eu traço um Fibonacci? Por exemplo, eu quero vir ver aqui, vamos ver o topo e fundo dessa retração. Perceba que temos pontos marcados aqui no gráfico e a retração de Fibonacci foi justamente naqueles pontos. Olha que interessante. Naturalmente, nosso índice Bovespa está fazendo esse descanso, né? Aqui mesmo, a retrações de Fibonacci. Vamos pegar aqui o nosso próprio Ibov para poder fazer esse estudo de Fibonacci. Se você pega aqui o índice Bovespa, ele saiu aqui de 96 mil pontos lá em meados de março de 2023, veio de um canal de alta na região de 122 mil pontos, depois ele veio, descansou, bandeirou aqui para poder continuar a sua alta, né? E naturalmente, o que ele está fazendo agora? Ele está fazendo um efeito corretivo para poder descansar, quem sabe procurar novamente o seu topo histórico. Então o que pode ser que aconteça aqui? Está descansando para voltar a subir. É um possível cenário. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu peguei essa retração, tracei um Fibonacci aqui. Você vem sempre aqui, preço Fibonacci, ok? Pega aqui o fundinho com o topo histórico aqui, ó, por exemplo, tá? Sempre fundo com topo. Ele vai pegar as retrações de Fibonacci. Quais retrações são essas? Ó, se você dá 2 cliques na tela, eu deixei configurado aqui os preços de Fibonacci de 38.2, 50, 61 e 100% Fibo, né? O que a gente geralmente utiliza aqui. Tem gente que distribui um pouco mais, mas esses níveis aqui de Fibonacci já estão suficientes, tende a respeitar no gráfico, e você consegue sim fazer os seus estudos, tá? Suficientemente. E pode ver, ó, fundo com topo, o mercado vem, descansa, perde média, perde o canal de alta no curto prazo, né, depois de uma alta expressiva desde outubro. Então você tem aqui um descanso normal, a gente consegue prever até onde está indo o mercado. Ó, ele pode vir na primeira retração de Fibonacci, então é natural esse movimento, depois de uma alta expressiva, ele tem que descansar, né? Então eu tenho aqui um descanso saudável, até o momento está saudável, perdeu o canal de alta, ok? Perdeu média móvel. Se eu colocar aqui as bandas de Bollinger, ele mostra aqui, tá vendo? Ele veio, banda começou a fechar, perdeu média, perdeu o canal e já está de encontro aqui com a outra banda de Bollinger, né? Perceba, eu tenho uma média aqui de 72, que é uma média maior. O
que geralmente eu utilizo para períodos maiores. E justamente numa zona que era resistência passa a ser suporte, que é na região aqui dos 122.681 pontos, né? E olha que interessante, aquela Fibonacci que a gente marcou, olha onde justamente está indo, nessa região dos 122, 123 mil pontos. É natural, tá? O mercado pode vir fazer um repiquezinho aqui, talvez às vezes vai vir até essa região para poder voltar a subir. Ainda está assimétrico, né? Seria interessante ele vir até essa região, não seria errado chegar até a região dos 120 mil pontos. Então, olha, com as retrações de Fibonacci é uma ferramenta muito importante, a gente consegue ter essas retrações para ver onde o mercado vai se recuperar, né? Onde o mercado volta a subir ou se ele pode cair, né? Perdendo essa região dos 120 mil pontos, ele pode vir buscar aqui os 110 mil, 113 mil, né? Então a gente consegue ter uma projeção do mercado. Vamos utilizar aqui, por exemplo, o mini índice, que eu tracei aqui Fibonacci, né? Pode ver, ele veio, caiu, montou um fundo aqui embaixo. Perdendo esse fundo, ele vai voltar a continuar caindo. Percebam que temos aqui uma tendência baixista no curto prazo, né? Mas o estocástico aqui também já me mostra uma possível um ponto de compra, uma possível reversão para poder fazer um pullback e voltar a cair, quem sabe, né? A gente consegue aqui prever mais ou menos para onde que vai esse mercado para poder refinar as nossas entradas, né? Então, por exemplo, ele veio, caiu, ele pode agora fazer um respiro, igual ele fez ali anteriormente, pode descansar nessa região dos 128 mil pontos. Traçando o Fibonacci eu consigo ter esse parâmetro interessante aqui e uma referência para poder entrar, por exemplo, entrar vendendo novamente nesse papel, né? Consigo vir para poder buscar, montando um pivô aqui baixista, claro, né, superando aqui os 128 mil pontos, voltando nesta região, voltando aqui nesta região para cima, né, superando aqui os 128 mil pontos, ele pode voltar a subir sim, né? Mas pela tendência do mercado, a tendência aqui é baixista, né? Eu posso procurar uma compra aqui no contrapé, ganhando essa média, mas é arriscado, né? Porque o mercado pode vir me estopar para voltar a cair aqui já, devido a essa bandeira de baixa que foi montada. E aí qual que é o alvo? Esse mastro inteiro aqui, tá? Então, a gente tem aqui um movimento baixista e aqui com a ferramenta de Fibonacci, a retração de Fibonacci, eu consigo ter esse parâmetro para poder entrar comprando ou vendendo, né? Nesse caso aqui, como é uma tendência baixista, eu vou entrar sempre com cautela, né? Sempre que tiver em dúvida, você quer ter uma visão melhor do mercado, aumenta o gráfico. Vamos supor que é um gráfico de 15 minutos, por exemplo. Pode ver que a retração também ela fica até mais fácil de enxergar, né? Tem aqui um movimento totalmente de baixo. E aí perdendo, ele pode descansar aqui nessas zonas de Fibonacci para voltar a cair, né? Então sempre que for traçar Fibonacci, você traça topo com fundo, sempre pega do último para poder servir de referência no seu parâmetro, né? Que vai refinar a sua entrada e a sua saída. Isso serve também para o swing trade, né? Quando eu vou analisar uma ação, olha, vamos pegar a Cogna aqui para estudar. Cogna veio, né? Descansou, que é a projeção de Fibo, fundo com topo nesse último movimento, ok? Olha que interessante, tá vindo descansar. Essa linha amarela foi uma linha que eu montei uma resistência, que é um ponto importante que o mercado está respeitando bastante. Até os R$3, ó, a primeira retração de Fibonacci que a gente vai ter aqui, o que a gente tem? É um ponto importante que pode servir de suporte, né? Então eu tenho aqui um suporte nos R$3,07, R$3 bem importantes. Se eu quiser anotar certinho, eu já tinha essas resistências anotadas, mas o que eu posso fazer? Eu venho aqui nessa ferramenta de resistência e traço os pontos. Deixo aqui para me servir de referência. Os dois aqui no meio já são suficientes, tá? Se perder os 2,90, a tendência do ativo voltar aqui para casa dos 2,30 é gigantesca. Então, assim com as retrações de Fibonacci, você consegue ter esse parâmetro. Então, o que seria natural aqui no papel de Cogna? O papel veio, subiu, né, em movimentos ascendentes,
subiu forte, né? Agora ele vem e descansa. Seria natural ele vir buscar aqui os 2,90. Pode ser que fique de lado aqui também, né? Para poder voltar a subir. Mas seria natural fazer esse movimento. É o que a gente espera para o ativo. E aí eu consigo ter o quê? Novos pontos de entrada. Seja para o swing trade, seja para o position, né? Você consegue ter um parâmetro de longo prazo. Lembrando, gente, que aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Nós estamos apenas analisando o ativo para poder aplicar a ferramenta aqui na prática. No caso, hoje a aula é sobre Fibonacci, né? Então, as retrações de Fibonacci, você consegue ter esses parâmetros de suporte, resistências, retrações, até onde o mercado pode vir descansar para poder retomar a sua alta, ou vice-versa. Também movimento reverso, né? De venda, no caso. Nesse caso aqui nós temos Cogna como exemplo. Veja que temos topos a serem respeitados. Temos topos, é um topo importante. Se romper dessa região, pode vir buscar em novas, talvez até replicar esse mastro aqui, né? Um ponto importante, Cogna é um papel interessante, vem de movimento altista, mas não pode perder, né? Perdendo essa região aqui, ó, a tendência de voltar aqui para baixo é gigantesca, tá? Vai ter força para cair. O movimento ainda é vendedor, né? O TPV ó, cruzando para baixo, não pode cruzar, tem que talvez replicar aqui e voltar a subir, né? Estocástico me mostra uma possível compra, mas a DX é vendedora, né? Pode ver, a gente tem aqui o Fibonacci que está servindo de referência, mas eu também estou utilizando outros indicadores que me suportam ter essa base de estudo, né? Ah, mas eu não tenho o Profit. Lá no site do Investing, eu já mostrei aqui para vocês no canal, você também tem o gráfico, você também tem essa mesma ferramenta Fibonacci que você consegue traçar lá, tá? Tem o TradingView também, que é excelente, você consegue desenhar no gráfico, você consegue traçar os seus estudos. Beleza, então pessoal, hoje dia 23, olha como é importante nós fazermos nossa análise, como é importante você utilizar indicadores efetivos, e Fibonacci é um indicador que vai te ajudar demais. Lembra lá, Cogna, no começo do vídeo, que mostramos aquele topo e fundo, eu até deixei aqui, eu nem apaguei ele, depois de uma tendência baixista, a partir de outubro, veja que eu tracei um canal de baixo, ok? É assim que você faz quando você vai analisar uma ação. Está no momento certo de comprar ou de vender. Por exemplo, nesse exemplo de Cogna que nós utilizamos, tracei aqui o canal de baixa. Ele saiu desse canal de baixa. Veja que eu tenho alguns indicadores que me permitem mostrar essa reversão. Seria assim ali um ponto de compra, um ponto de entrada. Quem gosta do papel e gostaria de ter feito um trade ou compra o papel a longo prazo, enfim, não importa. Mas era um momento de compra nessa região aqui. Você vê que ele sai do canal de baixa, ganha as minhas médias. Eu trabalho aqui com a média simples, tá pessoal? Média de 8 períodos, que é uma média mais curta, que você consegue refinar aí as suas entradas. E a média verde aqui é uma média de 21 períodos aritmética. Perceba que ele ganha essas duas médias, ele sai do canal. Eu tenho aqui outros indicadores, como DI+, DI-, também DI+, acaba cruzando DI-, tá? Por mais que o estocástico me mostrava que estava aqui praticamente, não chegou a saturar o estocástico. Isso é um ponto importante, tá? Muita gente que o estocástico é sim importante, mas também não é o único indicador, tá pessoal? Ele mostra aqui que está querendo ficar saturado a compra, mas é um padrão importante. Quando o estocástico está para cima, por isso que é importante a gente utilizar com outros indicadores. Ok, o estocástico está começando a ficar sobrecomprado, mas mesmo assim, o que você tem que analisar? Contexto, né? E o indicador, o estocástico, enquanto ele não começar a apontar para baixo, enquanto não começar as outras médias mostrar que ele está entrando em tendência de venda, por mais que está sobrecomprado, tem gente que quer antecipar movimentos, sair vendendo antes da hora. Espera confirmar, né? Se o estocástico está sobrecomprado e a tendência está voltando para compra, então possivelmente ele pode ser que continue subindo, e foi o que aconteceu nesse caso, tá? Olha o TPV aqui, tendência preço-volume, ele começou a cruzar a média para cima, ou seja, me mostra também
possível reversão de queda para alta, para compra, né, pessoal? Foi o que aconteceu, beleza? E aí o ativo saiu aqui do mês de outubro, foi praticamente aí 40 dias, subiu aí uns 48%, é muita coisa. Obviamente não foi de uma vez só, a bolsa não funciona assim, ela não sobe também não desce em linha reta, ela passa por momentos de oscilação, assim que o mercado financeiro funciona. Se subir ou descer de uma vez só, alguma coisa aconteceu, uma notícia, pode ser um fato relevante, e aí ele subiu, corrigiu, veio uma tendência interessante, o ADX apontando força compradora, o TPV também subindo muito bem, beleza. E aí a gente vem aqui, como que eu faço Fibonacci então? Como eu mostrei no começo do vídeo, você vem aqui, tem as projeções que eu também vou mostrar, mas aqui ó, você vem preço Fibonacci. Se você não tem o Profit, lá nos outros é o mesmo sinal, é a mesma coisa, tá bom? Então você vem aqui preço Fibonacci, clica, segura e coloca até o seu fundo com o topo, beleza? Feito isso, você tem as retrações, são as mais importantes. E olha que interessante, gente. A gente estava analisando naquela época ali, ó, a Colgan estava com uma tendência no curto médio prazo, uma tendência altista, uma reversão de tendência, na verdade. Depois ela começou a descansar. Perceba que eu tenho diversos indicadores me mostrando venda. Day menos começou a cruzar justamente nesse ponto. A DX começou a apontar para cima, mostrando para mim essa força vendedora, tá? O estocástico ficou meio aqui no meio do caminho, mas também apontando para baixo. E o TPV também cruzou a média para baixo. E olha que importante, as retrações de Fibonacci que nós marcamos aqui no gráfico, eu já tinha marcado alguns pontos que eu costumo fazer isso, eu pego lá um gráfico maior, eu vou traçando topos e fundos que tendem a ser respeitados. E olha que legal, Fibonacci, a hora que eu tracei aqui no nosso gráfico, ele respeitou muito bem nesses pontos, né? Perceba que são pontos que foram respeitados graficamente e o ativo começou a perder força, deixou de descansar e perdeu média. Foi o que aconteceu, nós falamos lá no começo do vídeo. Se perdesse essa região, realmente a chance era queda livre, né? A chance de vir aqui para esse último fundo novamente era muito forte, né? O que eu tiro de sabedoria aqui? Analisando o gráfico, tem gente que fala assim, mas já caiu bastante, vou começar a comprar. E aí o cara quer a cara, né? Porque é aquela velha história, né, gente? Não pega a faca caindo. O negócio caindo, cara, deixa cair, deixa formar um fundo. Enquanto não confirmar esse fundo, e agora ele montou um fundo, beleza, uma zona importante de preço que ele está fazendo? Está fazendo um pullback para voltar a cair. E está confirmando, né? É uma força vendedora, o ADX está em cima, estocástico apontando para baixo, TPV é vendedor. Então, Cogna, eu sinceramente vejo um papel bem pesado, né? Ampliando aqui o gráfico, você vem aqui, ó, nós temos aqui o topo duplo, o famoso topo duplo. Vocês conseguem enxergar o M aqui, ó, é uma figura gráfica muito importante aqui na leitura técnica. É um papel que está pesado, monta um pivô. Se perder esses 2,35, a chance de vir aqui buscar esse último fundo também é gigantesco, tá? Para quem gosta do papel, eu sinceramente esperaria um pouco para comprar. Lembrando que não é uma recomendação de venda ou de compra, tá? O nosso canal é totalmente educativo, estamos aqui fazendo um estudo gráfico para você ter aí conhecimento necessário para você fazer as suas próprias decisões, beleza? Então, graficamente aqui, pessoal, mesclando tudo que nós aprendemos, além de Fibonacci, você tem aqui outros indicadores que te reforçam esses pontos importantes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, é importante o YouTube entender que o conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas o conteúdo e eu também vai me motivar a continuar produzindo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!